Nuno, tu estás numa... Eu penso que esta também é a mais-valia desta sessão, é termos a oportunidade de falar com alguém que está nos bastidores da concepção, projeto, construção de um modelo tão icónico quanto é o 405, ou o Range Rover em geral, seja ela qual for a geração. E penso que quem depois for ver esta tertúlia nas redes sociais do clube, seguramente gostava de saber o que é que faz alguém como tu nessas fases iniciais, ou o que é que tu fizeste nessas fases iniciais de desenvolvimento e de concepção de um projeto. Ou seja, alguém dá um briefing, que tu disseste que era faça o mesmo, mas melhor ao L322, e depois como é que isso se materializa em termos de engenharia, de soluções, de conceitos, de desempenho, parâmetros digamos, de funcionamento do carro. Dá-nos um overview até ao limite daquilo que tu puderes partilhar sobre como foram esses tempos iniciais de concepção e de pôr no papel um modelo tão icónico quanto este Range Rover, que é o que estamos a falar hoje. Ok, deixa-me começar por uma confissão. Quando o L405 e o 494 estavam a ser desenvolvidos ao princípio, eu andava muito ocupado a desenhar veios de transmissão em materiais compósitos para as competições de GT no Japão e para aviões, porque eu não estava na Jaguar Land Rover nessa altura. Okay. Eu regressei à marca em 2013. Já tínhamos nós lançado uns anos antes os modelos. Quando lá cheguei, estávamos a trabalhar no que se chama o Mid-Cycle Fresh, portanto, na segunda versão, no segundo ciclo da plataforma. E esse segundo ciclo era para fazer uma renovação de alguns dos sistemas elétricos e do sistema de infotainment e também para fazer a introdução do híbrido, no caso do Range Rover Sport, em 2018. Mas posso falar em termos gerais do que costuma acontecer nessas fases embriónicas, porque daqui a uns anos, espero, estejamos aqui a falar numa tertúlia sobre um modelo que também começa por L, mas que não é 405, mas tem uns números um bocadinho diferentes, mas que tem o mesmo intuito. E nesse tive mesmo a passar muito tempo. Aquilo que eu posso dizer é que é a arte do compromisso. Toda a parte do desenvolvimento é a arte do compromisso. Porque aquilo que nós vendemos, aquilo que uma pessoa compra quando compra um veículo, principalmente quando compra um veículo de luxo, um cliente compra aquilo que se chamam atributos do veículo. E os atributos são coisas como a economia, os custos de utilização, portanto, os custos que o carro acarreta, em termos de seguros, em termos de manutenção, economia de combustível, etc. E os atributos são segurança, refinamento, dinâmica, o design, portanto o estilo é um atributo, um dos maiores é a saúde dentro do carro, portanto a qualidade do ar dentro do carro é um que cada vez mais começa a ser extremamente importante, principalmente depois da aventura do Covid que nós estamos a ter. Há muito mais olhos abertos para a qualidade do ar dentro do carro. E há cerca de entre 19 e 25 atributos, depende do tipo de modelo, que nós temos que oferecer na medida certa e no balanço certo a um cliente que compra um veículo. Seja que veículo for. E há um certo balanço desses atributos que tem que se atingir. Esse balanço é o resultado de fazer engenharia de sistemas com cerca de 35 a 40 sistemas, que qualquer veículo tem os mesmos 40 sistemas. Tem um sistema de travagem, tem um sistema de chassi, tem um sistema de estrutura da monocoque, tem um sistema de iluminação, tem um sistema de segurança. São 34 sistemas que fazem um veículo para se oferecer o balanço certo de 19 atributos. Ora, se soa complicado é porque é. E é porque
porque é fácil escrever naquilo que nós chamamos a vinheta do veículo, que é aquilo que nós queremos atingir com esse veículo. É fácil escrever aquilo que nós queremos. Difícil é o balanço que se faz a projetar os tais 34 sistemas, a combinação desses sistemas, oferecer exatamente o balanço dos 19 atributos que nós queremos oferecer aos clientes. Deixa eu ver, vocês estão-me a ouvir bem ainda? Sim, sim. Okay. E então é a arte do compromisso. E é a arte do compromisso pelo seguinte: a tendência para quando se está a projetar o carro é para fazer com esses 19 atributos aquilo que, e agora vou pôr aqui um bocadinho o meu passatempo da música a falar, ao mesmo tempo que o meu trabalho é engenharia. Nos anos 70, os Deep Purple, que é uma das minhas bandas favoritas, o soundcheck deles era: eu quero tudo mais alto do que tudo o resto. Portanto, eu quero a bateria mais alta do que o baixo e a guitarra e as teclas e a voz. Eu quero a voz mais alta do que a guitarra, a bateria. E então é muito fácil tentar projetar um carro para todos os atributos serem mais altos ou melhores do que todos os outros. Ser 5 estrelas no Euro NCAP, mas ao mesmo tempo ter um formato que reduz muito o tamanho da dianteira, com as rodas o maior possível. Ora, ter rodas o maior possível cria certas desvantagens em termos de articulação das rodas e do círculo e de brecagem. E, portanto, tudo isto é um compromisso que tem que se fazer. E é um compromisso que tem que se fazer quando estão cerca de entre 300 a 550 engenheiros a projetar o carro. É a arte do compromisso. E aprende-se quando se trabalha. Não há uma receita que se possa escrever muito facilmente, mas eu acho que o balanço cria-se à medida que as pessoas que trabalham na marca sabem como é que cada uma trabalha e pronto, e é a tal mistura desse grupo de entre 300 a 500 engenheiros, mais ou menos, que vão projetar esse veículo e acaba por ser o balanço certo ou não. E quando não é o balanço certo, depois as vendas falam por si e depois entramos em apuros. Eu aproveito e pego nessa questão das vendas, porque reparei que este é de longe o Range Rover mais vendido sempre, não é? É o primeiro que ultrapassou as 400 mil unidades, já passou um bom bocado das 400 mil unidades, e não deixa de ser curioso que há uns anos, numa ação da Rolls-Royce, eu conversava com o diretor de comunicação europeu da Rolls, e isto ainda antes do projeto do Cullinan, e ele dizia-me que normalmente os clientes do Rolls tinham sempre muitos carros na garagem, mas havia um que era um carro muito usado no dia-a-dia. E aí havia um ponto em comum nesse carro. E o carro que muitos dos clientes Rolls tinham em comum era um Range Rover. E ele explicava que era ao mesmo tempo um carro de luxo e um símbolo de luxo, mas também era um carro discreto, que não, digamos que não despertava a cobiça e até uma certa agressividade como um Rolls. Eu lembro-me que nessa experiência com o Rolls fui avisado que isto foi no sul de França, portanto numa zona, enfim, onde há muita riqueza a ser exibida, onde seria normal que isso fosse, digamos que quase que aceito como uma coisa rotineira, mas fui avisado que era natural que eu fosse vítima de algum bullying por parte de outras pessoas, automobilistas, peões, etc. E foi impressionante porque aconteceu-me constantemente, não é? Eu fui insultado, vê-se em conta. E não tenho memória de alguma vez ter sido insultado por andar de Range Rover e ando de Range Rover há décadas, não é? Portanto, há aqui alguma diferença. Eu acho que a diferença é simples. A diferença é... Há uma grande diferença entre luxo e ostentação. Claro. Eu acho que aquilo que nós não costumamos ter... Há algumas versões e há alguns clientes que gostam de
personalizar os veículos ao ponto de serem um pouco ostensivos. Acho que sim. E acontece, em particular, às vezes com algumas modificações, como a Overfinch faz com o L494, com o Range Rover Sport. Mas o intuito principal do Range Rover, como marca, é evitar ser ostensivo. A ostentação não é o nosso objetivo. E é uma coisa que estamos ainda mais conscientes disso no trabalho que fazemos agora do que já estávamos há alguns anos atrás. Porque aquilo que nós notamos é que portanto, os clientes da marca e os clientes do L405 e a forma como evoluíram, portanto, são pessoas que estão economicamente numa fase confortável da vida, mas há uma expressão que se usa aqui em Inglaterra que não sei bem traduzir para português, mas diz-se uneasy affluence. Ou seja, é uma afluência, portanto, um conforto económico que deixa as pessoas um pouco desconfortáveis da forma como isso se projeta através dos produtos que eles usam, através das roupas que vestem, E há um evitar de tudo o que seja uma demonstração clara de que essa riqueza existe. Portanto, há as pessoas que realmente têm mais dinheiro para gastar num veículo de luxo e que não precisam demonstrar que o têm, são as pessoas a quem que nós classificamos como o nosso cliente, o nosso cliente preferido, o cliente para quem nós projetamos o Range Rover. Claro. É um cliente que não gosta de mostrar que tem dinheiro, mas que não abdica do luxo que é desejável, mas que está aliado a uma praticalidade e a um uso dia a dia que não fica mal. É tal coisa, portanto, guiar um Ferrari e ir às compras com o Ferrari não funciona. Mas a tal coisa, pegar no Range Rover e ver o Range Rover quando se vai ao centro de reciclagem e abre-se a bagageira e está cheio de restos de árvore ou de restos de sebes e lá vai e põe-se isso tudo no centro de reciclagem, isso cai num Range Rover. Talvez não caia muito bem num Bentayga ou num Rolls Royce. Nuno, voltando aqui um bocadinho atrás aqui à nossa conversa, há pouco estavas a falar na COC. Eu fiz algumas experiências com este modelo, nomeadamente com o mais potente diesel, algumas experiências de condução, e uma das coisas que eu gostei imenso foi do conforto, foi estas suspensões comparativamente ao L322 já são ligeiramente mais evoluídas. Eu li num sítio qualquer que este carro tem um sistema de suspensão, chega a receber, portanto, 50 informações por segundo. Até mais de 50 informações por segundo. O que é que tu tens-nos a dizer sobre isto? Que o modelo só recebe 50, portanto é um número extremamente baixo a comparar com aquilo que o próximo trará. Isso é o resultado da evolução contínua da tecnologia. Portanto, os sistemas de loop aberto, que era como se projetava a suspensão e a transmissão até há cerca de 20 anos atrás,
esses têm os dias contados, portanto, não, a transmissão e a suspensão não estão lá só para reagir, para ter uma reação a um input, eu vou ter que dizer palavras assim e peço imensa desculpa, a um input da estrada, ou do acelerador, ou da direção. Há necessidade e há capacidade da suspensão ser mais proativa, ou seja, há um prever daquilo que vai ser o input nas rodas, há um prever que vem de outra informação que o veículo tem. Portanto, hoje em dia, qualquer veículo que estamos a projetar, temos cerca de 400 a 500 sensores no veículo que estão a medir todo o tipo de acelerações em 3 direções, com uma frequência de cerca de 48 kHz, portanto 48 km por segundo, e que estão sempre a medir todos as acelerações em várias partes do carro. Depois junta-se a isso informações que vêm das várias câmaras, que não estão lá só para a gente ter uma imagem bonita na consola do carro, estão ali também para dar uma ideia de qual é a atitude, qual é a posição do veículo. Tudo isso é usado para, com a suspensão ativa, pôr o carro na melhor posição possível a responder àquilo que está iminentemente a acontecer no veículo. E estes sistemas vão continuar a ser cada vez mais inteligentes. Uma coisa que não estamos, acho eu, na indústria automóvel, não está muito longe de acontecer, é o seguinte: cada vez que alguém guia, todos esses dados do tipo de condução vão para o que se chama um lago de dados que está na cloud, portanto, na nuvem que cada marca tem. Todos esses dados são armazenados, mas são mantidos completamente separados de quem é o cliente, não interessa, são só dados. Mas aquilo que nós poderemos, exato, mas aquilo que nos vai permitir é o seguinte: dá-nos uma oportunidade para, por exemplo, em termos de segurança, não estamos muito longe do seguinte cenário: um veículo, o cliente está a guiar o carro, vai haver uma colisão com outro carro, ou com um objeto imóvel, ou com uma moto, ou com outro veículo qualquer, e essa colisão vai acontecer, vai ser inevitável, portanto já não há tempo para parar o carro, portanto a colisão vai acontecer, e estamos a cerca de 0 a 100 milésimos de segundo da colisão acontecer. Temos cerca de 50 a 60 milésimos de segundo para a direção, os travões, a posição das rodas, a altura da suspensão e talvez ainda certos dos sistemas no interior do veículo para se porem na situação ideal para ser a forma mais segura para os passageiros do carro para ter esse acidente. De onde é que vem essa posição ideal? Vem de todos os dados que são adquiridos, de todas as formas em que o carro está a ser guiado todos os dias, de todas as simulações que foram feitas durante o desenvolvimento, de todos os crash tests que foram feitos durante o desenvolvimento e qualquer acidente que também haja. Tudo isso cria mais dados para esta base de conhecimento que vive na cloud, nesse lago de dados, e eu acho que nós estamos talvez 5 a 10 anos disso já começar a ser vendido como parte da oferta de segurança que as marcas vão ter. E isso é em termos de segurança. Ora, em termos de segurança é sempre mais difícil de introduzir estas coisas porque tem que ser robusto ao máximo. Em termos de direção, suspensão,
transmissão, uso energético, tudo isso já se está a fazer neste momento. Incluindo a direção às 4 rodas, imperceptível.